Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ausculta. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, que é o Março Lilás, período dedicado à conscientização e prevenção do câncer de colo de útero. Eu me chamo Jéssica, sou atual presidente da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia aqui da Faculdade de Arnes. A gente está aqui com a Manuela Amadeu, que é a nossa diretora de ensino e pesquisa. E para participar desse bate-papo, a gente está aqui com a doutora Raíssa, que ela é preceptora da Faculdade Arnes de Tumbiara, é médica ginecologista e obstetra pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, pós-graduada em ultrassonografia, obstetrícia e ginecologia. Seja muito bem-vinda, Obrigada doutora. pelo convite, é muito importante esse assunto, acho que a gente tem que abordar e agradeço pelo convite A nesse gente está mês muito importante para falar sobre o câncer de colo de útero, né, que é um tema tão relevante aí para nós. A gente está muito feliz de receber a senhora aqui hoje. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu trouxe aqui algumas informações sobre o Março Lilás, que é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e combate ao câncer do colo de útero, a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil, conforme o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. O mês foi escolhido para ampliar a divulgação de informações sobre a prevenção, principalmente porque o câncer de colo de útero é um dos cânceres mais preveníveis, já que possui exames de rastreamento totalmente eficazes. Bom, doutora, para a gente estar começando esse bate-papo, né? A senhora pode nos dizer o que é o câncer de colo de útero? O câncer de colo de útero é um câncer que acontece no colo do útero, né, que é a região final ali do útero, e ela acontece principalmente pela infecção, a 90% dos casos, da infecção do HPV. São células ali intraepiteliais que elas vão se mutando, né, lesões precursoras que vão levar a longo prazo ao câncer de colo de útero. E principalmente acontece pelo HPV, que é, né, principalmente o HPV 16 e 18, e conforme você tinha falado, é um câncer totalmente prevenível, né, então aí a importância da gente falar sobre frisar e reforçar a importância de prevenir, de fazer o rastreamento, por isso que é tão importante o rastreamento do câncer de colo de útero. Certo. E, assim, a senhora considera que o câncer de colo de útero é um problema ainda muito importante no Brasil, muito relevante? É um problema de saúde pública, né, o rastreio é um rastreio de fácil acesso, mas, questões de, né, pouca adesão às vacinas que são disponíveis no SUS, questão também econômicas, né, desigualdades sociais, a não adesão, às vezes, ao rastreio, e por, às vezes, falta de conhecimento dos riscos, né, das lesões e da importância do rastreamento. Por isso que é importante a gente falar, igual eu tinha falado no começo, frisar e reforçar a importância do rastreamento, porque às vezes muitas mulheres não sabem nem o que é o rastreio do colo de útero, não sabem a importância, o que previne, como que funciona. Então é importante a gente falar para todo mundo, para a população, né, qual a importância de um câncer que é prevenível. Então, se a gente consegue prevenir um câncer que, né, que tem uma taxa ainda de alto diagnóstico, né, então a gente precisa reforçar sempre a importância disso para a população. Então, essa questão de pouca adesão da vacina, desigualdade econômica e social, isso aí é o principal fator que leva ao aumento do câncer de colo de útero. Certo. E toda mulher que tiver contato com HPV, ela pode desenvolver o câncer de colo de útero ou não? Toda mulher que, a maioria das mulheres vão ter contato com HPV durante a vida, e pode desenvolver, não todas, na verdade, a maioria não irá desenvolver, né, porque existe alguns tipos de HPV, que é o 16 e o 18, que são HPV que pode desenvolver o câncer, lesões precursoras, né, é um câncer que se desenvolve de maneira lenta, e daí a importância de rastrear, porque como é um câncer que se desenvolve de maneira lenta, né, gradual, a gente consegue detectar antes de virar um câncer as células, às vezes, que estão ali, que vão no futuro virar um câncer, né, então é importante. E a senhora já chegou a pegar alguma mulher assim jovem, já com câncer de colo de útero? Ainda bem que é raro, mas acontece, né, às vezes a mulher ali, tive um caso na residência de uma moça de 30 anos que teve um diagnóstico, nunca tinha feito rastreio,
e foi um câncer bem agressivo, né, que não é tão comum ele ser tão agressivo, por numa idade tão jovem, mas aconteceu, é um fato ruim, porque quando a pessoa descobriu, né, a paciente descobriu, já estava bem avançado, que a gente fala ali, a quimioterapia mais paliativa para, né, o paciente felizmente evoluiu para óbito. Então, uma paciente jovem, né, idade fértil, então, assim, vida ativa, sem comorbidades, então, um câncer que poderia ter sido com um exame que não dura 1 minuto, né, o exame é incômodo, não dói, é um exame que não dói, mas que incomoda, mas que coisa de 1 minuto previne alguma coisa que é muito grave, né. Verdade. E quais fatores que aumentam o risco, né, do câncer de colo de útero? Os fatores que aumentam, múltiplos parceiros, né, contato com, uso de preservativo, diminui o risco de HPV, pacientes imunossuprimidas, elas têm maior chance de ter o HPV, porque, né, ali as células, quando o paciente é imunossuprimida, por exemplo, paciente que tem HIV, que não estão em tratamento, a o a taxa de velocidade da evolução da doença é muito maior. Esses são os principais fatores. E eu estava vendo até recentemente que algumas ISTs, né, elas predispõem, Sim. o câncer de colo de útero, né, É o contato sexual clamídia. múltiplos parceiros, o início da vida sexual precoce, Uhum. tudo isso favorece a lesão pelo HPV. Hum. A maioria das mulheres vão ter, contato com o HPV, mas, consegue isso, as lesões regridem espontaneamente, né, até a gente vai falar mais pra frente, a questão do rastreio, por que que se não se faz o rastreio em mulheres abaixo de 25 anos, porque a maioria das mulheres, mesmo com vida sexual ativa antes dos 25 anos, as lesões que vão aparecer ali, elas naturalmente vão desaparecer, vão regredir, então por isso não tem necessidade de a gente coletar o preventivo antes dos 25 anos. Aproveitando que a senhora começou a falar da idade, né, a partir de qual idade a senhora já até falou 25 anos, a A gente partir dos começa? 25 anos a gente começa, né, a gente vê muito, assim, nos ambulatórios e até nos postos de saúde, paciente começando a coletar o preventivo, vocês vão, né, quando vocês chegarem no internato, tiverem mais contato aí, vocês vão ver que a gente tem muita paciente que começa a coletar assim que começa a vida sexual ativa, né, porque começou muito cedo, a gente precisa. A gente sabe, tem estudos, né, o rastreamento, a gente usa o rastreamento baseado no risco, né, na morbidade da doença de afetar a população em geral. Então a gente sabe que pacientes abaixo de 25, mesmo que tenham iniciado a vida sexual bem cedo, a maioria das lesões, elas vão regredir espontaneamente. Então, assim, o que a gente vai fazer um super diagnóstico, às vezes intervenções desnecessárias, numa lesão que vai desaparecer. Então, não é indicado a gente coletar antes dos 25 anos. A gente coleta a partir dos 25 até os 64 anos, que a coleta do preventivo, né? Nos primeiros 2 anos é anual, e caso nos 2 primeiros anos dê negativo, né, não dê alteração, a gente coleta a cada 3 anos. Esse é o protocolo atual do Ministério da Saúde. Vou passar aqui para Manuela, que ela vai continuar fazendo algumas perguntas para a senhora. Oi, pessoal. Então, continuando aqui, como a doutora Raíssa já falou pra gente, ela já respondeu qual a frequência correta que a OMS recomenda para a gente estar fazendo a coleta desse Papa Nicolau. E quem deve tomar essa vacina? A Qual é o va público-alvo? O público-alvo, no SUS, né, no nosso mulheres a partir de 15 anos, tem, né. Uhum. No SUS, a vacina está disponível para meninas de 9 a 14 anos, diferença de 2 meses, são 2 doses, tá. Mulheres acima de 15 anos, vão ser 3 doses com intervalo, 0, né, a primeira dose, 2 e 6 meses, tá. Isso, a coleta benefícios até 45 anos. A gente tem, a Gardasil, né, no saúde privada, que é muito importante, a mulheres a partir de 15 anos, todas as mulheres têm indicação de fazer o uso da vacina. Pelo SUS, né, recomendada a partir de entre 9 e 14 anos as meninas, 2 doses. A partir de 15 anos são 3 doses. Certo. E, doutora, se a gente tiver uma paciente que ela nunca se vacinou, com qual idade ela pode ainda estar se vacinando?
Com 15 anos, como é que é? Desculpa. Se a gente tiver uma paciente que ela nunca se vacinou contra o HPV, ela pode estar se vacinando ainda? Pode estar se vacinando sim. Bom, e além do Papa Nicolau e das vacinas preventivas, que a gente já comentou, quais seriam os outros métodos de prevenção para o HPV? Métodos de prevenção do HPV, a gente tem, né, o preservativo, que vai prevenir contra as DSTs, né? Sim. E além do HPV, a vacina, né, que a gente já havia falado, e o rastreio é um tipo de prevenção primária, né? É uma prevenção primária também. Dentro do HPV, quais os sintomas que merecem atenção? Eh, Sangramento, né, fora do período menstrual, sangramento pós-relação, dor, né, o sangramento de odor fétido, ali esse tipo de sintoma é bom ligar o alerta, né, e aí pode ser várias coisas, endometriose, né, mas uma das coisas que pode acontecer é o câncer de colo, que é sangramento pós-relação, sangramento de odor fétido. E os principais tratamentos que a gente tem? Existem vários tratamentos que a gente, né, depende muito do grau, né, igual eu estava falando no começo do podcast, a importância de fazer o rastreamento, porque a gente detecta lesões precursoras. Existem tratamentos resolutivos, CAF, né, que a gente fala que é a conização, que é para retirar ali o pedaço do, né, vamos falar, a parte ali que tá das lesões precursoras, até tratamentos como quimioterapia. Depende muito do grau de invasão do câncer de colo, se ainda não se transformou em câncer de colo, se existem lesões precursoras, existem tratamentos tópicos, né, de resolução rápida, e existem tratamentos associativos, né, quimioterapia, radioterapia, né, geralmente pode se associar às duas, dependendo do grau de invasão do câncer de colo de útero. Geralmente, como elas são lesões precursoras de lenta evolução, geralmente a gente consegue detectar ali bem no começo, bem antes de virar um câncer, e geralmente o CAF, né, que a gente fala que é um procedimento tranquilo, ambulatorial, a gente consegue resolver ali mesmo no ambulatório, bem tranquilo. Mas existem alguns casos, quando é um câncer, né, a gente tem vários estadiamentos, a partir de 1A, né, a gente vai ali ver, são 4 tipos de estadiamentos, mas até cirurgias associadas à radioterapia, quimioterapias, né. Doutora, na sua opinião, qual é a melhor forma da gente aderir mais mulheres para elas estarem se conhecendo melhor, tanto o corpo quanto a doença, para elas correrem atrás de ir buscar um tratamento? Eu acho que informação, né, eu acho que muitas das coisas que a gente tipo, dos problemas de saúde pública que a gente tem hoje, é resolvido com informação de qualidade, né. A gente desmistificar a questão e reforçar a importância da realização do rastreamento, Sim. tirar o medo ali de, às vezes, realizar um exame, que não conversar com as pacientes, que não é um exame doloroso, fazer com que elas se sintam confortáveis, né, dentro do consultório ali, para poder realizar um exame, e reforçar sempre a importância de fazer o exame, que é o exame simples, que é um exame tranquilo, e informação. A população, né, principalmente no caso das mulheres, precisa de informação de qualidade, né, sem medo, sem tabu, né, porque às vezes tem muito tabu e muito mito. Ah, minha vizinha ali falou que é um exame que dói demais. Ai, eu não, que Deus me livre de ter câncer. Não faço não, eu já ouvi isso. Eu não faço exame não, mas imagina se der câncer, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que desmistificar. Porque, ó, esse não é um exame que vai detectar o câncer. Na maioria das vezes não é, mas a gente consegue detectar muito antes de virar um câncer. Então, é importante. Ah, doutor, é mesmo? É. Então, isso é importante, gente. Informação de qualidade. A população precisa ter educação sexual, educação de qualidade e informação responsável. Então, a partir do momento que elas sabem da importância e sabem que é um exame muito tranquilo de ser feito, pode ser feito nos postos de saúde, pela enfermagem, pelo médico, né? A gente faz muito aqui no ambulatório, com vocês, os internos, então é um exame bem tranquilo de ser realizado. Eu acho, assim, que também é muito importante ali no momento da consulta, a gente tá fazendo acolhimento dessas mulheres, né, Sim. já levando para ela as informações. Sim, informação é igual informação de qualidade, né, porque Uhum. às vezes o medo vem carregado de uma carga de informações erradas, a maioria das É, vezes, assim. exato. Então a gente, às vezes, sabendo passar isso, às vezes palestras, né, é uma atenção à forma de prevenção primária também, informação, né. Informação de qualidade, né, então isso é importante, responsabilidade com a população mesmo, nós temos.
Bom, e para a gente estar encerrando aqui com a doutora Raíssa, doutora, qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar para essas mulheres? Qual a importância dessa prevenção que a senhora Ah, gostaria de deixar? que como eu tinha falado, né, para ter uma qualidade de vida, é um câncer prevenível, então se é um câncer prevenível, então a gente precisa, que é um câncer que tem uma alta morbidade, né, quando diagnosticado, a gente precisa desde o começo da vida dos 25 anos, a saber da importância de coletar o preventivo, né, que é o Papa Nicolau, que muita gente conhece, para que a gente tenha uma qualidade de vida, nós mulheres, né, então é importante a gente ter consciência, né, da importância desse exame para a nossa vida, né, da vida das mulheres. Queria aproveitar que a doutora Raíssa até comentou, né? Queria convidar a população aqui de Tumbiara que estiver assistindo esse podcast. Nós temos aqui na faculdade um ambulatório, José Gomes da Rocha. Isso. Então, assim, o atendimento totalmente gratuito para a população. Nós temos várias especialidades, inclusive em oncologia. A doutora Raíssa está atendendo lá no ambulatório. Coleta de preventivo, como ela mesma falou. Alguns outros exames também a gente tem aqui no ambulatório, então fica esse convite para a população, para estar vindo aqui, né, tudo que vocês precisarem a gente está disponível aqui, né. É um atendimento bem humanizado, a gente tem contato com os alunos, né, o espaço acadêmico costuma ser um espaço de muito aprendizado para nós, né, até para a gente que é preceptor, para os alunos e as pacientes ficam bem satisfeitas com o atendimento, porque é um atendimento bem acessível, né, elas se sentem bem seguras e se sentem acolhidas, isso é importante, né, numa consulta ginecológica, a maior importância de se sentir acolhida, se sentir à vontade para conversar, para colher o preventivo, né. A maioria das vezes a gente tem bons resultados, né, boa adesão. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa, Manuela? Queria agradecer à Faculdade Designs pela oportunidade, agradecer à doutora Raíssa Obrigada, eu por que ter agradeço pelo aceitado esse convite. convite, e é isso gente, muito obrigada.